Vamos falar agora sobre as mudanças na área azul e os serviços já ofertados na nova sede da Secretaria de Trânsito e Transportes aqui em Blumenau, com o secretário Fábio Campos. Bom dia, secretário. Obrigado mais uma vez pela participação. Bom dia, Jorge, a todos os ouvintes da Rádio Itaberá. Satisfação estar aqui com você, falar sobre melhorias da mobilidade, do uso da via pública para a nossa cidade de Blumenau. Bom, secretário, a partir de agosto, 4 de agosto, se não me falha a memória, haverá mudanças no sistema de estacionamento público rotativo aqui da cidade, a área azul. O que exatamente vai mudar, secretário? Jorge, são 2 pontos agora de imediato que serão alterados. Primeiro, a gente vai desativar algumas vagas, até porque após alguns estudos e levantamentos junto com a própria empresa RecPay, que executa a atividade na cidade, a gente observou que algumas vagas não estavam sendo utilizadas, muito pouco, só que essa vaga, por estar ativada, tinha um custo. Então, a minha equipe decidiu para a gente fazer o quê? Vamos desativar essas vagas que não estão sendo utilizadas com tanta frequência, muito baixo mesmo, e isso também vai diminuir o custo da operação, que nós pagamos, apesar que a operação do uso ela se paga. Esse foi um ponto. E nessa desativação, Jorge, é importante destacar que só vai ser removida a placa dizendo que aquelas vagas são regulamentadas. Por quê? A marcação no solo, o sensor continua para que a gente possa monitorar essas vagas, se realmente vai ser utilizadas pelo usuário, porque caso não aconteça o uso, Jorge, é sinal que as pessoas já aderiram a um outro modelo de transporte, realmente aquela via não vai ser usada para estacionamento e vamos buscar, junto com a Secretaria de Planejamento, usar essas vagas, esses espaços para outras atividades, que é o quê? Uma criação de ciclovia, uma ciclofaixa, um local para circulação dos autopropelidos. Então a gente tem outras ideias também junto com essas vagas desativadas, caso elas não sejam mais ocupadas. São muitas, secretário. Tem ideia do volume, de quantas vagas são, onde elas estão? E a partir do momento que se não tenha mais a sinalização que indique que aquelas vagas são livres, os motoristas podem utilizar essas vagas sem problema nenhum? E hoje, Jorge, em torno de 230 vagas desativadas, algumas aqui na São José, na região da Ponta Aguda, nas mediações ali da Vila Nova, algumas vias, são inúmeras delas aí que a gente desativou, com algumas vagas específicas, e a proposta do usuário, Jorge, quando ele chegar numa vaga que ele não encontrar a placa, por exemplo, e vai ficar com dúvida, se ele pegar o aplicativo dele e cadastrar a vaga que está ali, ela não vai aparecer no aplicativo, então é sinal que ela não está ativada, então o usuário pode ficar bem tranquilo que não será feita a fiscalização naquele local, então ele pode deixar ali o tempo que for necessário, e isso, Jorge, também me faz a minha diretoria de trânsito monitorar também, tá? Monitoramento pelas nossas monitoras da área azul, pelo nosso agente de trânsito, para ver qual vai ser o impacto disso. Se a gente perceber alguma evolução, mas eu creio que pelo modelo hoje, Jorge, que a gente está acompanhando, eu creio que muitas dessas vagas realmente não vão ser utilizadas mesmo, porque existem modelos de transporte hoje que está vindo para o mercado, que está indo em encontro a essa ação que vai a favor do meio ambiente, menos congestionamentos. E a gente sabe os desafios que é hoje a mobilidade na cidade. Bom, além da desativação, por parte da fiscalização da área azul, dessas vagas consideradas ociosas, surge também uma nova alternativa de área amarela. O que é isso? Como é que o usuário vai saber se ele está em uma área azul, em uma área amarela? Jorge, aí devido à desativação de algumas vagas é uma coisa, Aí pensamos, vamos também desativar onde? Próximo a hospitais, Vila Germânica? Bom, a gente pode criar um outro problema que não tem hoje. Hoje tem rotatividade, por mais que reclamam que o tempo é curto. Então, então vamos fazer isso diferente. A gente vai aumentar o tempo dessa vaga com um custo bem menor, de mais 1 hora, e vai ser chamado de área amarela. E a proposta, Jorge, do amarelo vem de conta ao mais amarelo, na atenção,
né, já vai de encontro à linguagem do trânsito. E quando a pessoa for ativar aquela vaga que ela está numa área amarela, o aplicativo já fala que essa vaga ela é amarela. Então, ele já, pelo aplicativo, ele consegue já saber o quanto que ele pode utilizar. Então, ele vai chegar na vaga, ele vai utilizar ali inicialmente por 30 minutos, ele vai estendendo até 3 horas. Então, ele pode fazer essa alteração. E de onde ele estiver, vai estender por 3 horas. Qual é o limite da área azul? Da área azul é 2 horas. 2 horas. Isso. Então, a área amarela, denominada área amarela, vai ter 1 hora a mais, 3 horas. Para mais 60 minutos, que é mais 1 hora, né? E o usuário poderá ativar isso em qualquer lugar. E eu acredito, Jorge, que vai ser muito interessante, porque muitos que vêm de fora, né, acabam reclamando, autuados, inclusive, pelo excesso de tempo, principalmente aquele que vai numa visita de um médico, né? Às vezes, a consulta, visitar um parente no hospital. A gente sabe a média de tempo que isso custa. E aí, em média, 2 horas e meia. E realmente, desculpa, era uma dificuldade que nós tínhamos de manter e manter, mas com a aprovação do usuário. Então, eu acho que essa área amarela é interessante. Lembrando, Jorge, que tudo a gente copia, a gente não inventa nada, né? A gente adapta a nossa realidade. Tem cidades que tem área amarela, área verde, né? E assim por diante. Por enquanto, estamos em 2 áreas, que é a azul e a área amarela. Então, a área amarela tem 1 hora a mais e esses locais já foram definidos, vão ser sempre próximos a clínicas, hospitais, onde o tempo de permanência no local é maior? Ô Jorge, a nossa proposta, né, inicial foram esses pontos ao redor do Hospital Santa Isabel, o Hospital do Pulmão e Vila Germânica pela questão do ponto turístico. Mas a nossa proposta é aumentar um pouco mais, porque a ideia é que talvez alguns pensem, mas vai contra o incentivo ao transporte público, assim vai incentivar as pessoas a usar mais o carro. Não é por esse lado, né? É porque eu tenho que ter em algum momento, Jorge, uma forma de monitorar o estacionamento viário. E tem que ser por monitoramento, tá? Então eu posso hoje, tem lugares no Brasil que é 4 horas, dependendo do local. Então a gente temos essa preocupação. Por quê, Jorge? Porque depois dessas 2 ações, que serão agora pontuais, né, a terceira ação que vai ser feita, Jorge, que a gente já conversou com a empresa, é a questão de você pagar pelo uso de vaga. Então o primeiro mês agora é desativação e criação da amarela. Na sequência vai vir aí, em breve, o modelo que é congelar. Você, por exemplo, né, reservou por 2 horas, ficou apenas 30 minutos. A ideia é você congelar aquele uso, pronto. 1 hora e meia depois eu uso em outro lugar. Então ele não vai perder. Daqui hoje é o contrário, né? Você paga um valor cheio e você não consegue... Vai pagar por aquele estando lá ou saindo de lá. Vamos corrigir, porque isso está em contrato. E né? É possível corrigir isso, É possível, secretário? Preciso que a empresa consiga me mostrar isso no aplicativo para que eu possa aditivar isso no contrato e realizar essa operação, que com certeza será feita também num terceiro momento, né? O primeiro agora é a desativação, a área amarela, e o terceiro é essa questão do preço que vai ser pago pelo uso do tempo da vaga. E a ideia, Jorge, é que daqui a pouco chega ao nosso conhecimento locais de postos ESF, às vezes um local de atendimento ao público com bastante demandas, que a gente possa também estender também a linha amarela. Também é importante. E as pessoas entender que, por isso que em breve também, Jorge, nós vamos fazer uma concessão, né? Para o próximo semestre, a gente já está quase finalizado já o projeto de concessão, para que a gente possa, ano que vem, Jorge, a gente abrir essa concessão para que o dinheiro, porque hoje o valor, ele paga a operação. Então não sobe o município nada, né, se paga, mas atende a demanda que é o rotativo. E a nossa proposta com uma concessão é que tenha um valor de 10% a 15%, por exemplo. Dessa operação tem que vir, independente se deu lucro, deu prejuízo da empresa, vai ter que passar tanto para o município. Ao passar esse valor para o município, numa concessão, Jorge, aí eu vou destinar esse valor principalmente para o transporte público. E a minha Secretaria Municipal de Transporte hoje, nós estamos, eu como meu diretor de transporte, estamos buscando vários elementos e saídas para trazer recurso para que nós possamos diminuir nosso subsídio de transporte público. E um deles será da área azul, né? Hoje o serviço é contratado. Contratado, isso. E a ideia é fazer uma concessão desse serviço com a empresa vencedora pagando por esse serviço. E esse recurso seria investido no transporte coletivo. Será investido no transporte coletivo
para a gente não precisar mais aumentar a tarifa, né, de ônibus, né, Jorge? Não aumentar mais e melhorar, né? Nós sabemos da dificuldade do transporte público hoje, a questão dos pontos de ônibus precisam melhorar, as estações, os terminais. Nós temos aí a visão de... Nós temos hoje uma frota moderna, nova, climatizada. E quanto a isso, não se tem questionamento. A questão mesmo é a estrutura externa que eu preciso acolher melhor. E, além disso, Jorge, eu preciso interligar os demais modais, a bicicleta, autopropelido, ciclomotor, aplicativo, táxi, interligar com o transporte público. Né? Esse é o nosso projeto de cidade inteligente. Né? Isso passa por esse modelo de Área Azul diferente, né? Que atende a sociedade, ela participa desse modelo que é importante. Exatamente. Voltando à área amarela, lembrando mais uma vez que a área amarela está inicialmente, né, ali na região do Hospital Santa Isabel, do Hospital do Pulmão e da Vila Germânica. Né? Como identificar, o motorista identifica que ele está em uma área amarela no aplicativo desse sistema? Na hora que ele abrir... Segunda-feira, Jorge, muito provável que quem for abrir o aplicativo já vai aparecer duas opções, a área azul e a área amarela. Já aparece. E ao digitar, ele já direciona para a amarela. Digitando o número da vaga, ele automaticamente faz. Já dá a opção de até 3 horas. Não... E a placa também, né, Jorge, que vai estar lá, ela vai estar lá com uma frase com um fundo amarelo, área amarela. Então, visualmente também consegue identificar, como também pelo aplicativo. Então, bem interessante isso, né? O motorista pode identificar pela cor da placa, que terá uma cor amarela. Isso. E o aplicativo automaticamente já direciona para esse tipo de estacionamento quando é digitado o número ali da vaga. E o motorista tem 1 hora a mais para ficar. Obviamente vai pagar por essa hora a mais, mas não excede o limite de 2 horas hoje da área azul. Né? E lembrando, né, Jorge, aquele que abrir a vaga amarela, né, e ele quiser utilizar em outra área, ele não vai conseguir. Ele só, né, ele vai ter que abrir um outro cadastro, porque a área azul é um outro local. Aí muda, não dá para aproveitar. Ele aproveita dentro da área amarela 3 horas. Ele pode mudar de vagas dentro da amarela. Se ele for para azul, 0 amarela, ele tem que iniciar uma azul, para ser justo com o uso da vaga. Né? Entendi. O que motivou essas mudanças, secretário? Jorge, bem lembrado. Além da nossa Secretaria Municipal de Transporte, já no início do ano ter ouvidorias e já rascunhar algumas ideias, foi criada a comissão, né, pela Câmara de Vereadores. Câmara de Vereadores, né? É isso, onde a vereadora Cristiane, juntamente com o vereador Bruno Will e o Almir Vieira, estavam conduzindo, né? Aí participou a FURB, CDL, a RecPay, a Secretaria de Planejamento, o pessoal do Motofretista. Então, todo mundo participou trazendo, primeiro, dúvidas. Eles queriam entender como funcionava a área azul em Blumenau. Foi esclarecido, né, foi explicado realmente a finalidade, né, eu lembro de uma situação que foi comentada na reunião, que hoje, né, que muitos que estavam ali na reunião não sabiam, que você, ao abrir o aplicativo da RecPay, você consegue identificar vagas disponíveis para estacionar. Você consegue visualizar isso antes de chegar no local. E foi muito boa essa comissão, foi muito interessante, e dali, no final, a própria comissão questionou a SMTT, né, o que teríamos, então, para melhorar. E aí surgiu a ideia, que nós já tínhamos isso em uma proposta de mudança, né, já tinha conversado com o prefeito da ideia e apresentei isso na comissão e realmente foi bem aceito, né, e a empresa concordou também da possibilidade e realizamos aí, então, agora executando, né, e alguns ajustes, né, Jorge, serão feitos automaticamente ao implantar, né, isso é natural. Bom, deve ter chegado até o senhor, né? Uma das principais queixas é justamente o cara reservar 1 hora no estacionamento, fica 20 minutos, pagou 1 hora e perdeu 40 quase. E isso, então, é uma tendência de tentar se resolver no próximo passo, Sim. Que seria um congelamento. Esse congelamento valeria apenas para aquele dia, para aquela data, ou ele poderia... Não. Qual é a ideia assim, de vocês? A ideia, Jorge, que conversei semana passada com a empresa, ela trouxe a Fábio, é possível fazer sim, já estamos realizando as mudanças do sistema, faça o quanto antes para a gente poder já aplicar isso. Sim. E que será um terceiro momento, né, quanto antes, inclusive. Mas a ideia é essa, de ele fechar ali, usei, eu tenho lá 2 minutos e 50 para utilizar e eu usei só 1 minuto. Né? Ele vai descontar o uso e o restante fica como crédito.
para ele usar a hora que quiser em outro local. O crédito não é em dinheiro e sim em tempo. Em tempo de uso de vaga. Quando ele chega em outra vaga, digita lá o tempo que ele quer, 30 minutos, desconta do tempo a ver. Isso. Então não precisa pagar nesse caso. Não precisa, vai utilizar, tens o crédito ali, pode utilizar o crédito que você tem. É uma forma também diferente, né, Jorge? Lembrando que o modelo anterior não tinha essa previsão, né? Então a gente solicitou, conversamos, né, explicamos, identificamos que outras cidades já têm, né, e a empresa se propôs a fazer sim a alteração para a gente poder fazer a execução dessa alteração. Essas mudanças atuais, né, que é a instituição da área amarela e também a exclusão de algumas vagas de área azul devido à ociosidade, né? Como é que vai ser feita a fiscalização dessas novas regras e até orientações mesmo, né, para aquelas pessoas que se sentirem meio perdidas? A prática, Jorge, é bem tranquilo, né? Isso a gente teve que alterar a lei, inclusive, né, que trata sobre isso. E a fiscalização continua pelo monitoramento das câmeras, pelo veículo que passa pelo local, né, monitorando. E as vagas desativadas, né, vamos dizer assim, para o sistema, elas continuam ativas para o nosso controle. Para o usuário, não. Para o usuário não vai estar liberado para ele pagar. Então, está desativada para o usuário. Para nós, a gente vai monitorando, tantos carros foram utilizados. Mas é um trabalho conjunto, a empresa nos fornece todos os dados que a gente precisa, né, todas as informações são precisas também, e a todo momento que a gente pede um relatório, eles trazem para a gente, quantidade de vaga utilizada ou não, por que não foram utilizados, o modelo, veículos que usam vagas irregulares, por exemplo, carro na vaga de moto, carro de carro. Então, é bem interessante. Tem bem um controle, né? Interessante. É um mapeamento do estacionamento. Eu não imaginava que seria tão detalhado, tá? Mas é interessante. A gente apresentou isso, né, na comissão e vê, realmente é bem transparente os dados. Está ali, é o que tem, né? O custo da operação tem um valor, mas eu vou te dizer uma coisa, tirando algumas falhas de, às vezes, internet, às vezes o celular não tem internet, o celular não consegue baixar o aplicativo, o TOT, às vezes, saiu fora da internet, tem algumas falhas pontuais, né, Jorge, que foram corrigidas. Lembrando que toda vez que alguém reclamou, né, que não conseguiu baixar ou pagou a mais, é baixado esse TPU, justificado, tudo justificado, né, tudo com o parecer por que foi cancelado. Então é bem transparente a gestão do sistema, tá? Onde nós somos fiscalizadores, né? Onde nós fiscalizamos. E em contrapartida, bom, beleza, está funcionando, ok, isso, mas precisa melhorar ele para a sociedade. Foi o que foi feito. A eliminação de alguns pontos que estou pagando sem estar usando, né? Então eu prefiro pagar o que está sendo feito de melhor forma. Então pode ser que eu, no primeiro momento, como eu te falei, Jorge, não tenho um lucro para o município. Então eu preciso fazer que funcione, né? Que o usuário tenha o uso, consegui estacionar em 3 horas, foi muito bom, né? Tem pessoas hoje, Jorge, que eu tenho certeza que ela vai trabalhar hoje com o seu carro, porque não, em 3 horas eu consigo deixar meu carro ali porque atende a minha necessidade de horário, das 9 às 11, enfim, das 8 às 10, enfim, das 11. Então vai ser bom para todos. Acredito que... e nada impede, Jorge, de a gente criar outras ideias, propostas, porque trânsito é dinâmico, tá, Jorge? Hoje é de uma forma, é igual um sentido de uma via. Não dá mais para ser duplo, tem que ser único. E vai ter que ser assim, porque isso é a mobilidade do trânsito. Há um planejamento para expandir a área azul? Jorge, quando a gente expande, a gente precisa de o quê? De um manifesto, né? A gente precisa de um abaixo-assinado, precisa de um questionamento mesmo até da comunidade em si, por que vocês querem. Muitas vagas hoje, muitas, né? Vamos dizer muitas, algumas delas foram por solicitação do comércio. Sim. Né? Temos que ter. E quando onde não teve, nós buscamos ter abaixo-assinados. É interessante ou não? Por quê? As vias, Jorge, algumas são estreitas. Então, assim, eu coloco a área azul para rotatividade da tua via ou vou proibir estacionamento de um lado. Então, é importante essa comunicação com a sociedade. Né? Vai de meia, a gente recebe ouvidoria, vou ao local e pergunta, porque a área azul quer proibir um lado. A maioria pede para proibir um lado. Beleza, tudo certo. Então, lembre-se, o seu carro da sua casa não pode parar na via. É sempre na garagem. Se parar, para do outro lado. A gente explica, né? Mas a situação está boa e caso alguém precise, aí você fala isso, na área azul ela cabe em qualquer lugar, até no local privado, né? Dentro de shopping, de estacionamento, é possível, desde que tenha interesse, né? A gente faz o estudo. Secretário, outro assunto, recentemente a Secretaria de Trânsito e Transporte passou a funcionar na nova sede no antigo prédio da Unimed na Rua das Missões. Quais são os principais serviços que a população já
realiza lá, né? Que é necessário ir lá e não mais na sede antiga, na rodoviária, que ainda tem alguma coisa por lá também, né? Isso, Jorge. A gente hoje, o público em si, que é a emissão de boletim, laudo, credenciais de idoso, deficiente, vistoria de táxi escolar, né? Isso já foi feito já na nova sede, na Rua das Missões, 455, antigo prédio da Unimed, desde segunda-feira. Então, o atendimento à comunidade é lá na nova sede. Isso, porque o atendimento do nosso operacional, que é o trânsito, né, que é os agentes de trânsito, que é a ocorrência, né, o bloqueio de via, o operacional de trânsito, que ainda está lá, né? Está vindo agora, começa amanhã em diante a mudança. Porque eu preciso de algumas tecnologias virem junto, né? Não dá para ficar desligado um sistema junto com o Detran, rádio, antena, né? Isso é um pouquinho mais burocrático, tem que ser feito. Isso continua lá na rodoviária, né? Como eu falei, mais uns dias, mas não deixou de atender a comunidade, né? Porque eu tenho a questão telefone, então não posso desligar o 153, que é o nosso telefone de socorro, né? Então eu preciso ter a certeza, agora já está aqui nesse local, está pronto, eu desligo lá por meia, uma hora, mas já ligo aqui, fechou o tempo que a gente perde sem ter um 153, e isso é importante destacar, que feito isso, e também a questão legal, né, Jorge? Eu preciso fazer a mudança do meu efetivo do agente de trânsito e automaticamente a alteração da escala de serviço deles, né, que está só aguardando a depender de uma lei, alteração de lei, até porque vai mudar a escala, né, então não vai ter mais aquela situação de pernoitar no serviço, né? Será uma escala diferenciada e isso eu aguardo também que deve sair essa semana já a alteração da lei, juntamente com a questão de equipamentos que precisa ser transferido, a gente faz tudo de uma vez só, mas independente disso, Jorge, não é nenhum atraso, não é nenhuma prioridade e privilégio para quem já foi, não. Questões burocráticas, legais, que o local será interessante, melhor, aconchegante, mais seguro, mais saudável, que é isso que vale a pena também destacar. Essa mudança, secretário, traz mais agilidade e facilidade no atendimento ao cidadão? Sim, Jorge. Na minha secretaria, na gestão, né, do meu pessoal lá, quando a gente já percebeu a mudança já no administrativo nosso. Até porque o ambiente é diferente, o ambiente, até te convido, Jorge, e a qualquer ouvinte que quiser conhecer a secretaria, as portas estão abertas, para entender como funciona também nosso trabalho. E hoje é um ambiente aberto. Então, hoje todo mundo está do lado do outro, ficou um ambiente saudável, ficou claro, né, ficou muito humano, e isso eu fiquei muito feliz, porque eu chego lá, já dou um bom dia, para todo mundo já me escuta, né? Antes não, era cada um no seu quadradinho, né, aquele universo ali, e às vezes você nem sentia a energia das pessoas. As poucas pessoas, Jorge, que hoje trabalham dia a dia junto, né, que a maioria hoje está remotamente, está online, então um pouco de ser humano próximo, agora ficou legal, ficou muito... Eu gostei muito, estou feliz, e já senti a diferença no próprio trabalho deles, né, porque a gente está sempre junto, é rápido de resolver, questionar, perguntar, vem comigo, e não tem aquele universo fechado, Jorge, aqui é meu cantinho, ninguém entra. Não, o ambiente é nosso, né? Somos servidores públicos e trabalhando num prol só, né, da melhoria ao atendimento às pessoas. Secretário, na terça-feira chamou a atenção 3 acidentes com scooters aqui em Blumenau. O número desse tipo de equipamento, a gente passa na rua todo dia, vê um aumento, né? Isso. Não só das motinhas elétricas, mas como os autopropelidos, que são as bicicletas elétricas, patinetes e outros equipamentos, né? E é necessário uma regulamentação municipal. Brusque já fez, Itajaí fez agora também. Isso. E Blumenau, como é que está esse processo, secretário? Jorge, continuamos orientando aos usuários, dos autopropelidos principalmente. A lei está no forno, vamos dizer assim, para ser publicada. E eu vou mais além. Nós seremos uma cidade que eu não vou só publicar uma lei regulamentando, mas a gente vai inovar, Jorge, no quesito segurança desses veículos. É um spoiler que eu vou deixar aqui, não posso te falar ainda o que vai acontecer. Mas eu te garanto uma coisa, pode parecer que é uma resistência nossa não criar a lei, não, pelo contrário. A gente precisa criar uma lei efetiva e que faça diferença, não somente de quem está pedalando ou pilotando esse veículo, mas vai atingir principalmente os pais. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Uma coisa é a fiscalização diária, mas a gente sabe, Jorge, que eu preciso mexer na fonte, né? Eu preciso mexer na base
tá? E eu já tive alguns acessos, algumas autoridades, né, da cidade, onde eu falei, vou precisar muito de vocês, né? Porque é um modelo interessante, é um transporte interessante, ele é econômico, ele é ecologicamente correto, ele é prático, ele é barato pelo que ele traz de mobilidade, e ele precisa ser inserido com segurança. Mas eu preciso também do comportamento seguro das pessoas. E essa lei, além de regulamentar, vai trazer, né, Jorge, infelizmente, espero que não precise ocorrer isso, mas ela vai punir o autopropelido, né? O ciclomotor tem a punição pelo código. Infelizmente, eu tenho que falar em punição, né? Mas vai punir pelo código de postura, tá? A unidade fiscal do município vai cobrar do CPF daqueles jovens de 16 anos, 14 anos, se ele não cumprir a regra. Né? A gente já vai avisando já, porque isso vai ser lei e nós vamos cumprir a lei. Né? Por isso que eu falo, não queremos chegar a isto. Né? Eu acho que se o pessoal entender a lei e o que vai vir junto com ela, que vai ter um diferencial nessa lei, se as pessoas entenderem que legal, estamos juntos, pode ter certeza. Não teremos fiscalização e teremos sim um comportamento adequado que será uma referência nacional. Tá? É um negócio inovador aí que está chegando aí para colaborar com a segurança dos autopropelidos e também os ciclomotores. A gente já pode deixar aqui, né, que é uma regra nacional, que são as scooters acima de 1000 watts, que eu acho até que é a maioria, que para conduzir um veículo desse tem que ter habilitação, tem que ser maior de idade, tem que ter equipamento de segurança e tem que andar na via. Não é nem em ciclovia nem em calçada. Isso. Né? Isso, e tem que ser emplacado acima de tudo, né? Tem que ser identificado esse veículo. Tem que ter lá o licenciamento. Tem que. Então, por enquanto, os municípios ainda estão orientando, mas a partir de 31 de dezembro, ou seja, 1º de janeiro, a fiscalização, retenção ao pátio, multa e por aí vai, né? Vai, Jorge, vai. Para o ciclomotor, não tenha dúvida, né? Que esse é o caminho, né? Como já prevê a própria regra. E junto com o ciclomotor, vai também o autopropelido. Propelido. Né? Vai o monociclo, vai o skate elétrico, vai a cadeira elétrica, vai todo mundo se não respeitar a regra. E a gente vê muito desses, infelizmente, equipamentos utilizando corredor de ônibus, que é um perigo. Que não pode. Ainda mais na rua 7 de setembro, né? E também eu acho que a gente precisa falar mais, e esse espaço aqui está aberto e à disposição da Secretaria de Trânsito e Transporte, para orientar o motorista de um modo geral, de que ele tem que ter mais atenção ao entrar e sair de vias por causa desses novos equipamentos, para orientar o pedestre que ao caminhar na calçada agora ele também tem que ter, né, cuidado. Pelo menos não ficar muito distraído para não ser surpreendido, para orientar quem utiliza esses equipamentos, né, para os cuidados que eles também têm que ter, né? Essa educação que a gente vai evoluir aí com certeza. Nós vamos, Jorge, intensificar muito a comunicação de como conduzir esses veículos seguramente na via pública, e isso vai participar não somente o órgão público municipal, mas principalmente as escolas e empresas, tá? Esses são nossos projetos aí. Ok. Secretário, Oscar Grotman Filho Cazico na nossa audiência, mandando um abraço para o senhor. Obrigado pela participação aqui nesta manhã. Cazico, forte abraço. Tem que passar a tomar um café na SMTT, né? E Jorge, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Tá? Uma ótima semana a todos aí. Cazico, acho que fala contigo para poder dirigir o kart melhor, né? Valeu. Um abraço, secretário. Eu conversei com Fábio Campos, secretário de Trânsito e Transportes. Falamos aqui sobre mudanças na área azul. Área amarela, então ali próximo ao Hospital Santa Isabel, Hospital do Pulmão e Vila Germânica, com 1 hora a mais, né? Você pode ficar nesses locais onde estão as áreas amarelas por até 3 horas. A retirada de 230 vagas da área azul, então está desativada no sistema. Essas vagas agora estão livres, não fazem mais parte do controle do estacionamento rotativo municipal. E novas medidas que podem vir pela frente, como congelar o tempo, né? E deixar o tempo não utilizado pelo condutor. Você reserva 1 hora, utilizou 15, aqueles outros 45 minutos ficam de crédito para a próxima parada.
e concessão do sistema que hoje é contratado. São algumas medidas também que podem ser adotadas.